Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez. Vamos falar hoje um pouco sobre hinduísmo. Vamos entender um pouco desse termo e tentar explicar de alguma maneira do que se constitui o que chamamos de hinduísmo, né? Geralmente hindu nós chamamos os indianos, na qual possui aquela fé, estão inseridos em algum tipo de religiosidade advinda ali da Índia. Mas vamos entender um pouco isso, como funciona agora, e até mesmo pelo fato de eu explicar sobre o hinduísmo, vai fazer com que nós podemos entender um pouco a relação do hinduísmo com o yoga tão praticado aqui no Ocidente. Bom, primeiramente, o termo hindu ele vem de um nome dado aos povos que viviam em torno de um rio que já não existe mais, um rio chamado Rio Sindhu. Então, com o tempo, esse termo passou de Sindhu para Hindu até chegar ao que temos hoje, hindu. Esses povos ancestrais na Índia, de milhares de anos atrás, que viviam em torno desse rio, esse rio ele era longo, tá? Ele era mais ou menos, para você ter uma ideia, como se fosse o Rio São Francisco aqui no Brasil. Então é um rio que passava por inúmeras cidades. Então esses diferentes povos que viviam em torno desse rio, eles ficaram conhecidos como o povo do Sindhu, que depois de um tempo se tornou hindus, e os ingleses formalizaram como hindus. O ponto é que esses povos antigos que viviam em torno desse rio também era chamado de cultura védica. Eles tinham um perfil de vida, um estilo de vida que estava muito voltado não só à tecnologia daquela época, mas também a diferentes concepções de autoconhecimento e espiritualidade. E é a partir desse conhecimento desse povo que é fundamentado diferentes outros textos tardios que vão falar sobre espiritualidade, autoconhecimento e principalmente yoga. O que nós temos hoje na Índia, digamos assim, é um resquício dessa cultura antiga. Então isso se manifesta de diferentes, basicamente a gente pode dizer, diferentes linhas e seitas religiosas, junto com algumas concepções acerca do que se chama verdade absoluta, que vem a ser Deus, e também isso influencia diretamente na organização social do país. Hoje menos, mas ainda existe, né? A tão famosa castas da Índia. Então, o que acontece? O que nós possuímos hoje dentro do hinduísmo na Índia, que podemos considerar hinduísmo, são 6 escolas tradicionais, ou seja, quando eu falo escola, significa processos religiosos, digamos assim, que no primeiro momento a gente chama de processo religioso, mas depois, quando nós vamos adentrando, não é necessariamente processo religioso e muito mais uma abordagem, uma forma de se relacionar com a espiritualidade, né? Então, essas 6 vêm a ser Nyaya, Vaisheshika, Mimamsa, Sankhya, Vedanta e Yoga. Essas são as 6 escolas tradicionais dentro do que nós chamamos de hinduísmo. E, paralelamente a isso, nós temos outras 2 escolas que são heterodoxas, digamos assim. Por quê? As 6 escolas são ortodoxas porque os seus principais conceitos eles estão fundamentados dentro dos textos dessa cultura antiga. Por isso são consideradas tradicionais e ortodoxas. As outras 2 escolas, que até são tradicionais, mas são consideradas heterodoxas, vêm a ser o budismo e o jainismo. Por quê? Porque são escolas que nascem nesse berço Índia, porém os seus conceitos principais, eles são muito distintos do que a cultura védica propôs. Então, por isso são considerados heterodoxas. Ok? Agora vamos falar sobre concepção de Deus. Então, dentro do hinduísmo, nós temos basicamente 3 correntes. É claro que essas correntes elas também se subdividem, por isso o enorme número de processos religiosos na Índia. Essas 3 correntes, que elas também estão ali inseridas de alguma maneira dentro dessas 6 escolas tradicionais, essas 3 formas de adoração,
de busca através de um Deus, elas são o Shaivismo, que são os devotos do Senhor Shiva, do Deus Shiva. Depois nós temos os Vaishnavas, que vêm a ser os devotos de Krishna ou de Vishnu. Num primeiro momento, Vishnu e Krishna são a mesma divindade, num primeiro momento, tá? Não dá para a gente entrar nisso agora, mas então nós temos o Shaivismo, que são os devotos de Shiva, depois os Vaishnavas, que são os devotos de Vishnu ou Krishna, e depois o Shaktismo, que vem a ser os devotos da Mãe Divina, ou seja, os devotos das diferentes manifestações de Deus como formas femininas. Então nós temos essas três grandes assim multidões de fé, digamos assim, seguidores de Shiva, seguidores de Krishna e seguidores da Mãe Divina. Então, cada uma dessas três concepções de Deus vai haver inúmeras seitas, inúmeras correntes de maneiras e formas de adoração. Ok? Dentre isso, paralelamente, nós possuímos outras correntes que estão num grupo menor, mas elas também compõem o hinduísmo, que são os adoradores, por exemplo, de Hanuman, o deus macaco, que são os adoradores de Ganesha, metade homem, metade elefante. Num outro vídeo a gente pode falar sobre essa concepção dos deuses, mas agora a ideia é dar um entendimento acerca do que a gente chama hinduísmo. Então, todas essas pessoas, elas entram nesse lugar chamado hinduísmo, dessas diferentes correntes, dessas diferentes formas de pensar, dessas diferentes religiões. Então, por isso que é muito pulverizado a espiritualidade, principalmente a religiosidade na Índia. Como todos esses processos, eles têm como uma característica ser muito simbólicos, então, por exemplo, é muito normal marcas na testa na Índia. Então, as diferentes marcas e diferentes formatos de marcas, elas vão demonstrar a linha de fé e digamos assim, a religiosidade que aquela pessoa participa, compõe. Por isso que é diferentes linhas na vertical, na horizontal, vermelha, amarela. Então, por isso que a Índia é um país assim de uma religiosidade muito forte pelo volume de informação que eles têm, porque eles têm uma tradição religiosa muito antiga. Então, por ser muito antiga, eu estou falando a nível de milhares de anos, então vai aparecendo não somente os processos ancestrais muito antigos, mas também gurus, digamos assim, líderes espirituais atuais que, fundamentado nos processos religiosos antigos, eles vão abordar de acordo com a realidade atual. Então isso faz com que crie uma pluralidade, digamos assim, cada vez mais do que se considera hinduísmo, né? Nós temos também depois outras religiões que não se enquadram nisso, como a religião muçulmana, como por exemplo os Sikhs, enfim. A gente possui outras linhas religiosas que estão inseridas dentro do país Índia, mas não são consideradas hindus, porque elas vêm de um outro lugar de concepção de Deus, de uma outra cultura, uma influência que a Índia recebe externa, né? Então é importante entender, por isso existe essa, que eu vou falar num outro vídeo, essa concepção, ou esse conceito que nós sempre olhamos para a Índia como se fosse assim um lugar que possui milhares de deuses, e realmente a própria informação dada pelos textos sagrados nos explica que Deus possui milhares de encarnações, porque ele sempre vem na Terra, digamos assim, devido a uma necessidade de recuperar a espiritualidade. E a Índia, digamos assim, numa visão espiritual, mais sutil, é um celeiro, digamos assim, de espiritualidade, no sentido que não só encarnações de Deus apareceram ali, assim também como muitas almas muito importantes e avançadas se desenvolveram naquele lugar.
Eu não quero entrar nesse assunto, mas a gente tem, por exemplo, quando Jesus nasce, então a gente tem ali 3 personalidades que vêm do Oriente, eles trazem mirra, eles trazem incenso, eles trazem ouro, né? Então, isso aí já é um sinal, né, de que de alguma maneira a espiritualidade, mesmo a espiritualidade aqui do Ocidente, ela tem uma relação sim com o Oriente, porque o Oriente, por algum motivo, existe uma condição favorável para aquele lugar, para que a espiritualidade se manifeste. Agora, é claro que é difícil julgar isso e entender isso olhando para a Índia na atualidade, dentro do que nós vemos na Índia hoje, devido às dificuldades sociais, econômicas e até mesmo culturais, mas é importante que toda essa minha fala ela se baseia numa cultura muito antiga da Índia, assim como nós possuímos aqui a cultura indígena no Brasil, que na época em que se predominava, com certeza era uma cultura muito rica acerca de espiritualidade, de contato com a natureza, mas dificilmente a gente vai conseguir entender aquela cultura olhando para a realidade do Brasil atual. Da mesma forma, é muito difícil querer entender o hinduísmo e a profundidade dos processos olhando simplesmente num primeiro momento para a realidade da Índia hoje. Tá bom? Espero que vocês façam um bom proveito desse vídeo. Beijo no coração de vocês. Até a próxima. Namastê.